Fala minha família, tudo bem? Jorge Roberto, na voz para mais um vídeo no canal Dois Peixonautas, hoje para falar da péssima notícia, né? Não tem como receber de outra maneira. A notícia de que o Neymar não vai ser relacionado para o próximo jogo do Santos, um jogo de vida ou morte para o Santos Futebol Clube no Campeonato Paulista. Não deveria ser um jogo protocolar, final de primeira fase do Campeonato Paulista, mas o Santos se colocou nessa situação e o jogo lá em Bauru contra o Noroeste amanhã é um jogo, sim, de importância máxima, que o Santos tem que levar muito a sério e não vai ter o seu principal atleta, né? Se inscreva no canal, minha família, se inscreva no canal, a gente tem o objetivo de alcançar 1.000 inscritos aqui no canal, a gente está crescendo, passinho de formiguinha, talvez, mas a gente está crescendo sim, tá? A você que já se inscreveu, meu muito obrigado, beleza? Nos ajuda demais. Dá o like também, que é muito legal o YouTube distribuir esse vídeo para mais pessoas. Fechou? Vamos lá, rapaziada. É o seguinte, eu tenho aqui uma opinião sobre essa situação bem clara. Eu queria compartilhar com vocês. O Santos Futebol Clube, encabeçado pela gestão do Marcelo Teixeira, capitaneado por ele, toma decisões muito ruins, no plural mesmo, em várias esferas, né? Em vários departamentos. E a situação com o Neymar, como o Santos lida com o Neymar em relação ao que ele passa, né, para a imprensa ou divulga em nota oficial do clube para, consequentemente, chegar no torcedor, né, chegar na gente, a ponta final dessa brincadeira, ela sempre é muito obscura. O Santos não lida muito com a verdade quando o assunto é o Neymar Júnior, né? E eu acho isso péssimo, tá? Eu acho muito ruim. Eu quero trazer para vocês que no começo do ano, as apurações dos jornalistas apontavam para que o Neymar possivelmente voltaria a jogar no dia 22 de janeiro. Eu tô com uma colinha aqui, tá? 22 de janeiro contra o Corinthians. Não era certeza, era uma previsão que não se confirmou. Tudo bem, acontece, né? Não era certeza, beleza. Mas aí, já que ele não jogou contra o Corinthians, as apurações passaram a apontar, e com o decorrer do tempo, com a data da estreia, da suposta, né, na verdade, reestreia do Neymar após a cirurgia no joelho, está chegando, né? As apurações ficaram mais quentes, né? Estavam mais embasadas, porque realmente a data da volta está cada vez mais próxima. É o que a gente espera, né? Que ele volte o quanto antes. E aí a apuração era a seguinte: Neymar volta contra o São Paulo na Vila Belmiro. Não contra o São Paulo pelo Paulista, e sim pelo Brasileiro, né? Porque foi uma coincidência, o Santos jogou 2 vezes contra o Tricolor Paulista, uma no Morumbi pelo Paulista, aquele jogo horrível, o Santos perdeu de 2-0. E aí a volta, não sendo literalmente um jogo de ida e volta, mas a volta seria na Vila Belmiro pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E as apurações apontavam que o planejamento do Santos, do staff do Neymar, era que o Neymar entraria no segundo tempo, jogaria ali uns 30 minutos, 35 minutinhos, para poder ir readquirindo ritmo de jogo, né? E, consequentemente, nos ajudando bastante, né? Porque a gente está precisando demais de ajuda dentro das 4 linhas. Só que não se confirmou isso. Neymar não jogou e a notícia, nada oficial, não foi nada que o Santos solta, é apuração jornalística mesmo, né? Só que a gente tem aqui, no entorno santista, bons jornalistas que cobrem o clube, né? O 7 apontando para isso, Diário do Peixe, inúmeros veículos de comunicação, não vou falar todos que eu vou acabar esquecendo, mas eles apontavam para que o Neymar, já que não voltou contra o São Paulo, ele iria voltar agora, amanhã dia 8 de fevereiro, em Bauru contra o Noroeste, um jogo chave, um jogo que vale tudo pro Santos, né? E aí sai a notícia hoje que o Santos não vai contar com o Neymar mais uma vez. Eu fico preocupado, porque se já era planejamento ele voltar contra o São Paulo, não voltou. E as apurações apontavam de que ele não voltou porque o Santos priorizou o Campeonato Paulista devido à situação delicada do clube na competição. Compreensível, né? Beleza. A gente até entende, gostaria que ele jogasse na quarta, jogasse domingo, mas ele tá voltando, tem que ser feito com calma essa volta,
ano de Copa do Mundo, o Neymar ainda sonha em jogar a Copa do Mundo, a verdade é essa, e ele tem que fazer as coisas com cautela, né? Para não meter os pés pelas mãos e acabar jogando jogo atrás de jogo, partida após partida, quarta sábado ou quarta domingo, e acabar acarretando numa nova lesão. Eu vou me secar aqui, realmente tá um calor danado. Mas e aí, gente? Ele não volta, sendo que as apurações são que ele tá legal, tá treinando. Não vai voltar agora. Não vai voltar semana que vem. Porque, veja, semana que vem não, desculpa, no próximo jogo do Santos pelo Brasileiro, porque o Santos enfrenta o Atlético Paranaense no dia 12, quinta-feira, às 7 horas, fora de casa, na Liga Arena, a famosa Arena da Baixada. E o estádio do Atlético Paranaense é um estádio de grama sintética. Então, por que bolhufas o Neymar não vai jogar contra o Noroeste? Sendo que ele já teria esse tempo de descanso, não ia precisar viajar para Curitiba, e aí só jogaria domingo. É domingo? Jogaria domingo, no dia 15, contra o Velo na Vila. Então, assim, esse planejamento, ele não me parece ser pensado. Parece que alguma coisa está dando errado nesse retorno do Neymar, não está tão, assim, tudo nos trilhos, porque as apurações apontavam que o planejamento era um. E não está nada se confirmando. A gente precisa muito do Neymar, gente. O Santos precisa para ontem que o Neymar volte, e que volte bem. Só que dificilmente o atleta vai voltar, mesmo ele sendo Neymar Júnior, e sem ritmo algum de jogo vai fazer uma mudança, ter um impacto grandioso na partida, né? Ele vai ter que ir voltando aos poucos, readquirindo o ritmo, para aí sim ele ter um impacto maior nos jogos do Santos. Mas aí eu vou passar para a parte do vídeo, porque tudo que eu falei aqui é informação, né? São fatos. Que eu dou a minha opinião sobre a questão transparência. Porque eu comecei o vídeo, eu abri o vídeo falando sobre como o Santos, a partir da sua direção, peca. Erra muito mais do que acerta em vários departamentos, em vários quesitos, né? E o Neymar é mais um deles, eu abri falando sobre isso. E eu realmente acredito nisso, porque, pra mim, na minha opinião, a transparência sempre vai ser a melhor opção, a melhor saída. E o Santos não é transparente com o seu torcedor. E principalmente não é transparente com o torcedor quando o assunto é o Neymar Júnior. Ano passado, o Santos chega no mata-mata do Paulistão, com o Neymar Júnior sendo peça fundamental para essa qualificação do Santos ao mata-mata. Ele é fundamental na vitória do Santos em cima do Red Bull na Vila, né? Ele faz aquele gol de falta. E aí o Santos passa e enfrenta o Corinthians. O Neymar vai para o banco de reservas. Só que o Neymar, naquele momento, ele não tinha condições de jogo. Ele tinha já uma lesão ali que não foi divulgada pelo clube. E aí depois o tiro saiu pela culatra. Os torcedores ensandecidos, todo mundo louco. Por que o Neymar tá no banco e não entrou? O Neymar ficou no banco e não entrou para ajudar o Santos. Porque ele estava contundido, mas até aí ninguém sabia disso. E isso não foi bom pro Santos, não foi bom pro Neymar, que acabou tomando um hate, digamos assim, naquela oportunidade, sem ele ter culpa naquele momento, porque ele estava contundido, né? Ele não iria entrar porque não teria condições de jogo. O Santos optou em esconder da torcida, esconder de todos. Apurações da época apontavam que foi uma opção do Santos, do Caixinha, né, do técnico do Santos naquela oportunidade, de confundir o Corinthians, o técnico do Corinthians, para ficar com uma pulga atrás da orelha que em qualquer momento o Neymar poderia entrar. E, bom, não deu certo, né, gente? Não deu certo e deu ruim, porque além do Santos não classificar, todo mundo ficou puto da vida. O Santos geriu mal essa situação. Eu tô querendo dizer com tudo isso que a transparência sempre vai ser o melhor caminho. Porque se tu tá fazendo um trabalho correto, um trabalho certo, honesto, pra que tu vai esconder? Não vejo muito porquê, gente. O Santos precisa muito do Neymar, só que o Santos, ele não tem essa política clara de ser transparente com o torcedor, né? Então, como ele não é transparente, eu fico preocupado. Hoje, eu tô preocupado com a situação do Neymar. Por que ele não voltou ainda? O que não contaram pra gente sobre o Neymar? O que tá faltando de peça para se encaixar nessa história? O Neymar realmente só está se recondicionando fisicamente, indo com muita calma para não meter os pés pelas mãos, mesmo sabendo que esse momento é muito delicado para o Santos precisa muito dele, e é precisar dele amanhã, gente.
Então ele tá indo com calma? É isso? Ou, de fato, tem algum problema a mais? Essa recuperação dele não tá sendo como deveria ser? Aconteceu algo novo? A gente não vai saber. Esse que é o problema. O Santos não é transparente conosco, tá? Então, faz a gente ter pulga atrás da orelha. Cria uma pulguinha atrás da orelha. Não tem jeito. Eu tô preocupado com a situação do Neymar. Espero que não seja nada. Espero que seja uma questão mesmo de planejamento. Porque se for um problema físico, clínico do Neymar, que o Santos não está divulgando, que o staff do Neymar não está divulgando, aí ferrou, né? Porque quando a gente vai ter o Neymar, né? E mesmo se for uma questão de puro e frio planejamento, isso é ruim também, né? Claro que é menos pior, porque a gente não vai perder o atleta a longo prazo, a gente vai ter ele muito em breve. Semana que vem contra o Velo, é o que apontam as apurações, pelo menos. Mesmo a gente não tendo essa certeza, porque as apurações estão errando, né? Ele nunca volta. Sempre fica pro próximo jogo. Aí o jogo é em gramado sintético, não pode. O outro jogo, um calor danado, sal, Bauru, um sol pra cada um, não pode. Enfim, complicado. Mesmo sendo menos pior, ainda assim é ruim, né, família? Porque a gente precisa dele. E não daria para jogar 30 minutos, mesmo ele readquirindo o ritmo, não tendo um impacto gigante quanto ele poderia ter já com o ritmo de jogo, ele já vai fazer uma diferença, já vai nos ajudar. Só de ele estar em campo, ele já puxa uma marcação a mais, alguém fica livre. Enfim, comente aí, dê a sua opinião, o que você acha sobre essa situação, se tem alguma coisa a mais aí realmente, ou se é só uma questão pura e objetiva de planejamento e o Santos está sendo tratado como segundo plano nessa história. Essa aqui é a verdade, infelizmente, tá bom? O vídeo de hoje é para tratar disso. Amanhã tem jogo do Santos Futebol Clube e só a vitória nos interessa. Sem o Neymar dessa vez. Dessa vez não, mais uma vez, né? Valeu, rapaziada. Aqui no canal 2 Peixonautas tem vídeo todos os dias. Hoje sou eu, Jorge Roberto. No próximo vai ser o Guilherme de Andrade. Mas nos pós-jogos eu e ele, tá? Um abraço, valeu, obrigado.